Bom dia, pessoal! Então nós vamos dar continuidade à aula de tratamento clínico, falando hoje um pouco sobre afecções do sistema respiratório. Então a gente vai falar um pouquinho especificamente hoje das afecções das vias aéreas superiores. Vai falar um pouco sobre o conceito, sobre o quadro clínico e alguns cuidados de enfermagem. Então, pessoal, vamos dar continuidade às aulas de tratamento clínico. Hoje vamos falar um pouco sobre afecções do sistema respiratório. O sistema respiratório ele é o sistema responsável pela respiração humana, ele é o sistema responsável pelas trocas gasosas, que chamamos de hematose, que ocorre nos alvéolos pulmonares. Ele é o sistema responsável por captar o oxigênio do meio ambiente para que ele possa ser transportado aí pelo sangue pelas diversas estruturas corporais para que ocorra então a respiração celular. O sistema respiratório ele é dividido em trato respiratório superior e trato respiratório inferior. O trato superior ele vai até o pescoço, do pescoço para baixo é trato inferior. O sistema respiratório ele inicia-se na cavidade nasal. Logo ele entra em contato aí com a faringe. A faringe é uma estrutura que faz parte tanto do sistema respiratório quanto do sistema digestório. O ponto de contato da faringe com a cavidade nasal chama-se nasofaringe. O ponto de contato da faringe com a cavidade oral chama-se orofaringe. O ponto de contato da faringe com a laringe chama-se laringofaringe. Logo nós temos a laringe, que é uma estrutura muito importante, porque é nela que está localizado a epiglote. A epiglote vai controlar a entrada de ar na traqueia, a entrada de alimentos no esôfago. É importante também porque é nela que também está localizada as pregas vocais, ou cordas vocais, que são responsáveis pela produção da voz, do som. Logo nós temos a traqueia. A traqueia bifurca-se em brônquio direito e brônquio esquerdo. Serve para conduzir o ar até a parte dos pulmões. Esses brônquios eles se ramificam em bronquíolos e nas extremidades dos bronquíolos nós temos os alvéolos. Como podem ver aqui, os alvéolos são sacos contendo ar, ricamente capilarizados, e é nesses alvéolos que ocorre a hematose, que são as trocas gasosas. Podemos ver aqui embaixo que essa hematose é quando o gás carbônico é liberado para o meio ambiente e o oxigênio então chega, passa para a corrente sanguínea e é levado pelas hemácias por toda a corrente sanguínea para poder oxigenar as células. Esse processo ocorre através da mecânica ventilatória, pela inspiração e expiração, onde alguns músculos são bastante importantes, músculos intercostais e o diafragma. As afecções respiratórias, elas por fazerem parte do sistema respiratório, como eu já falei, elas vão ter alguns sintomas comuns, que estão ligados ao respirar, sendo eles dispneia, tosse, escarro, dor torácica, sibilos, hipocratismo digital, hemoptise e cianose. Hoje, especificamente, nós vamos falar sobre as afecções do trato respiratório superior, ou IVAS, infecções respiratórias de vias aéreas superiores. São elas as rinites, sinusites, faringites, tonsilites, adenoidites e laringites. A rinite, por sua vez, ela é a inflamação que se instala de forma aguda ou infecciosa na cavidade nasal. Pode ser de origem infecciosa ou alérgica. Então, essa rinite, quando ela é infecciosa, geralmente é ocasionada por vírus, geralmente um adenovírus, ela é amplamente contagiosa e é uma doença bastante comum na infância. Ou ela pode ser de origem alérgica, quando algum agente alergênico que está no meio ambiente pode causar essa reação, seja ele pó, fumaça, poeira, cigarro, agentes químicos, dentre outros. Aqui eu destaquei alguns cuidados não farmacológicos voltados para a rinite, mas lembremos que em casos de febre, em casos de dores, os cuidados farmacológicos do tipo administração de medicamentos prescritos, tais como analgésicos ou antitérmicos, antibióticos, devem seguir a prescrição e o rigor de horário. Mas aqui eu destaquei orientar quanto a evitar ou reduzir a exposição a agentes alergênicos, justamente aqueles que eu tinha falado antes, como pó, poeira, pólen, agentes químicos que causem alergia, fumaças, talcos, usar lenços descartáveis e orientar quanto às noções de higiene. Em tempos de pandemia como vivemos hoje, essa questão de lavar as mãos, a questão do contato, de higienizar-se é muito importante para não transmitir algum
potenciar algum vírus para outras pessoas e aumentar aí surto de alguma doença viral. Logo nós temos a sinusite. A sinusite ela é a inflamação dos seios paranasais. Muitas vezes ela é resultante, né, ela é secundária a uma infecção respiratória não tratada. Então aqui eu destaquei os seios paranasais, são essas regiões que estão aí próximo ao osso, posterior aí ao osso frontal, osso nasal, próximo aí ao zigomático, nas bochechas. Então esses são os seios paranasais, né? Os sinais e os sintomas da sinusite englobam dores e sensação de pressão dos seios paranasais, aquela coisa como se estivesse apertando, aquela dor de pressão, tosse, rouquidão, cefaleia, fadiga, obstrução nasal e sensação de ouvido entupido. Como cuidado de enfermagem, eu destaquei promover a drenagem sinusal pelo aumento da umidade do ambiente. Então, inalações de vapor facilitam para umidificar, né, as vias aéreas, para poder eliminar então esse exudato, né, para diminuir essa sensação de entupimento, de pressão, aumentar a ingesta hídrica para melhorar também a hidratação do paciente, aplicar calor local para que possa diminuir algum edema, né, através de compressas quentes, para que também essa parte toda essa secreção que está ali acumulada possa ser então eliminada. Logo nós temos a faringite. Então a faringite é uma infecção respiratória, né, caracterizada pela inflamação da faringe, como eu já falei para vocês. A parte superior da garganta é a faringe, né, ela pode ser viral ou bacteriana. Aqui eu destaquei, bastante permeada a região da faringe, ali posterior à úvula, que é essa proeminência. Eperemiado é vermelho, tem o edema também aí localizado nessa região. E podemos destacar como sinais e sintomas as membranas faríngeas hiperemiadas, linfonodos sensíveis aumentados, tosse, febre, mal-estar, odinofagia, rouquidão ou sinais de rinite. Então, geralmente, quando é causada por alguma bactéria, ou viral, pode ter episódios de febre, de mal-estar, o que caracteriza, né, a proliferação de algum micro-organismo estranho em qualquer região do nosso corpo. Essa faringite ela pode ter uma apresentação crônica. Geralmente ela acontece nessa forma crônica em pessoas que vivem constantemente expostas à poeira, utilizam a voz excessivamente, tabagistas, etilistas. E eu destaquei como cuidados de enfermagem orientar quanto ao repouso, orientar quanto à ingesta hídrica, realizar higiene oral adequada para evitar infecções, evitar álcool, cigarro, exposições de fumaça, evitar contato em períodos febris. Em casos de exantema, procurar atendimento especializado. Exantemas são manchas avermelhadas pelo corpo. Geralmente, quando isso acontece, o ideal é procurar atendimento especializado, porque muitas vezes faringite com exantema pode estar associado a alguma infecção sexualmente transmissível. Então é interessante que faça esse diagnóstico diferencial. Amigdalite. Então as amígdalas, né, todos sabem que são tonsilas, né, que estão nessa região da faringe também. Aqui são as faringes, as amígdalas. Geralmente é uma infecção, né, dessas tonsilas que geralmente, ou na maioria das vezes, causadas por bactérias, geralmente streptococcus. Aqui podemos observar as tonsilas palatinas, ou amígdalas, bastante hiperemiadas, avermelhadas, edemaciadas, com placas brancas por toda a região, o que caracteriza essa infecção por bactérias. Podemos destacar, né, a odinofagia, que é a dor ao deglutir, a febre, a rouquidão, a disfagia, que é a dificuldade para deglutir. Como cuidados de enfermagem, né, orientar quanto ao repouso, orientar quanto à ingesta hídrica, realizar higiene oral adequada para evitar infecções, evitar álcool, cigarro, exposições à fumaça, evitar contatos em períodos febris, como eu já disse, para evitar que possa aí haver uma proliferação de algum micro-organismo, né, que tenha amplo contágio. Lembrando que nessas situações onde pode ocorrer infecção viral ou bacteriana, serão prescritos algumas medicações, tais como, se for viral, analgésicos e antitérmicos, se for bacterianos, antimicrobianos, que devem seguir o rigor de horário e as orientações precisas da prescrição. Adenoidite. Então aqui, na adenoidite, podemos observar que é a infecção das adenoides.
Adenoides são essas glândulas que estão localizadas aí na região superior da garganta, parte aí posterior, logo atrás da cavidade nasal. Então, estão próximas à abertura do ouvido, certo? Ou seja, adenoidite, infecção das adenoides, frequentemente acompanhada de tonsilite. Então, é uma infecção que pode evoluir para otite média, aguda, ruptura espontânea do tímpano por estar próximo a essa região e por haver proliferação de micro-organismos em toda essa região próxima, região auricular. Pode provocar mastoidite, que é a inflamação aí, ou infecção do processo mastoide. E temos como quadro clínico respiração pela boca, otalgia, que é a dor no ouvido, secreção auditiva, ou seja, tem aquele exudato auditivo na região do ouvido, resfriados frequentes, respiração fétida, ou seja, quando respira, sente o odor fétido, respiração ruidosa e obstrução nasal. Geralmente são infecções, amigdalite ou adenoidite, são infecções que ocorrem muito no período da infância, na fase da infância. Ou por alimentos, algum tipo de alimento, por proliferação de micro-organismos. Geralmente também é uma forma de tratamento a retirada dessas tonsilas, né? dessas adenoides ou amígdalas. Como cuidado de enfermagem, eu destaquei administrar anestésicos tópicos, porque a dor é intensa, orientar quanto à importância de realização de gargarejo com soluções salinas, aquecidas em intervalos de 1 em 1 hora, 2 em 2 horas durante o dia ou durante 36 horas. É muito importante. E logo nós temos a laringite. Laringite é a estrutura que eu acabei de falar do sistema respiratório, né, onde estão localizadas as pregas vocais, a epiglote. Então, a inflamação da laringe é a laringite, né, que é a região das vias aéreas onde ficam as cordas vocais. Então, a inflamação dessa região pode ser causada por vírus, é muito mais prevalente que seja por vírus ou bactérias. Né, ou até, né, em outros casos, a inalação de agentes alergênicos, né, ou quem esforça bastante ou desgasta a voz. Aqui eu destaquei para vocês 2 imagens, onde a primeira nós observamos as pregas vocais normais e a segunda as pregas vocais inflamadas ou cordas vocais inflamadas, hiperemiadas, edemaciadas. Como quadro clínico, eu destaquei o pigarro, né, aquela sensação de pigarro, a dor na garganta, a febre, a dor de garganta muscular, como eu já falei, rouquidão, perda de voz, sensação de garganta áspera, como se estivesse coçando, como se estivesse bem áspera, dificuldade ao respirar, dor ao engolir e a tosse. Como cuidado, eu destaquei orientar o gargarejo, utilizar pastilhas para melhorar aí a questão da dor, a questão da inflamação, repousar a voz, umidificar o ambiente e utilizar analgésicos prescritos, bem como, se for o caso de infecções bacterianas, antimicrobianos, seguindo o rigor de horário para que não haja aí uma resistência ao medicamento, uma resistência bacteriana. Eu espero que tenham entendido. Muito obrigado.